explico para vocês o que significa essa palavra, tá? Tem a ver com o pecado, a gente vai estudar a doutrina do pecado, mas daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre a palavra em si. 1 Coríntios 10:31 fala: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, a gente já estudou sobre Deus e a gente está aqui falando sobre fazer coisas para a glória desse Deus. E quando Paulo fala aqui de comer ou beber, ele está falando de coisas simples, coisas do nosso dia a dia, coisas que são comuns que a gente faz todos os dias, né? Para exemplificar mesmo que é qualquer coisa, tudo o que a gente fizer, fazer para a glória de Deus. A gente está vivendo para a glória dele. Então, qualquer coisa mesmo, isso é o mais simples. Então, pensando logicamente, se a gente faz tudo para a glória de Deus, quando a gente não faz algo, a gente não está pensando na glória de Deus, a gente não está cumprindo isso aí. Deus não está sendo glorificado. E é aí que a gente começa a lidar com o pecado. A gente pode começar por isso, que não contribui, não leva, não colabora em nada com a glória de Deus. É exatamente o oposto disso. Isso é um conceito bem simples e objetivo para a gente começar. A gente vai destrinchar isso daí, tá? Então, vamos começar a ver como a Bíblia vai lidando com isso. A gente ouve bastante sobre transgredir a lei. Alguém pode me ajudar com o conceito de transgressão? Contra desobedecer, não cumprir a lei, né? Não tê-la no coração, eu acho que é o aspecto mais complexo aí. Sim. Mais central da transgressão da lei. Ótimo. Esse versículo, se alguém puder abrir, por favor, 1 João 3:4, para ficar um pouco mais claro. Alguém pode ler, por favor? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Isso. Mas de que lei a gente está falando? A lei de Deus. A Bíblia contém algumas leis também, às vezes muito claras, né? A gente tem ali os 10 mandamentos, mas tem muita coisa aqui que a gente precisa cumprir. E isso partindo do pressuposto que a gente tem a Bíblia, lembrando de bibliologia, como a verdade revelada de Deus, nós acreditamos em Deus, Deus Criador, Todo-Poderoso, então a gente está partindo disso. Deus estabeleceu várias coisas aqui e quando a gente fala de lei, o Antigo Testamento principalmente vivia muito ali falando sobre a lei, tudo muito escrito, aquilo do olho por olho, dente por dente, e o conceito começa a partir daí, a gente vê o povo de Israel lidando com isso, mas vai muito além disso, né? De pensar numa lei moral que conduz a nossa vida, princípios, preceitos, valores que norteiam, então tem a ver com isso. E aí a gente lida com essas palavras que vocês foram falando, tudo, está ligado ao afastamento desses padrões estabelecidos por Deus, essa lei. Quando a gente resolve viver por nós mesmos, fazer a nossa própria lei, acho que a Mayara falou rebeldia, né? Esses movimentos contrários a estar próximo de Deus, ao convívio com Ele, a viver a palavra, a buscar aquilo que Ele tem para a gente como certo. Tem uma definição, esses conceitos estão muito presentes no livro de Teologia Básica, do Charles Wright, mas ele traz também algumas outras definições de outros teólogos. Qualquer coisa na criatura que não expresse ou que seja contrário ao caráter santo do Criador. Aqui a gente já vai começando a colocar mais teologia, certo?
nós somos criaturas, vocês se lembram? A gente já estudou o homem, como ele foi criado. E, portanto, nós temos um Criador, Deus Todo-Poderoso, soberano, que fez todas as coisas. E o único que é adjetivado, né, como santo, 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 é aquela qualidade dele que, quando é mencionada na Bíblia, vai além. Não é citado só uma vez, Deus é amor, Deus... Mas quando fala de santidade, é referido como santo, santo, santo. Então, quando a gente fala do pecado, é totalmente contrário a essa questão do caráter santo de Deus. E é algo contra o próprio Deus. E aí aqui eu queria que vocês pensassem comigo sobre algumas coisas. Eu tenho aqui a minha Bíblia, e se alguém pegasse essa Bíblia aqui, estragasse ela, destruísse ela, eu ia ficar muito chateada, mas é um bem que dá para ser reparado. Assim, a pessoa que fizer isso pode comprar outra Bíblia, isso restaura. Se eu tiver um valor mais sentimental sobre ela, isso vai criar um problema ainda maior, certo? Mas se uma pessoa pega um documento histórico que está no museu, pensar lá no Museu do Ipiranga, e estraga esse documento original ali, é o mesmo dano que me causou com a minha Bíblia? Por que não? Não tem reposição, tá. E fora as outras coisas, né? Porque teria que invadir o museu, né? Quebrar, tem todas essas outras questões também. Ok, então tem valores diferentes aqui, certo? Tá, então vamos pensar mais além sobre isso. Vamos pegar essa pessoa, eu nem vou dar um nome para essa pessoa, vamos chamá-la de pecador. Esse pecador está andando na rua e aí ele faz uma coisa muito ruim. Mas, gente, tudo uma suposição, tá? Estamos só criando uma história. Esse pecador encontra um cachorro na rua e ele chuta esse cachorro. Isso mesmo, essa é a reação. Não foi legal, certo? Ele merece uma punição? Podem falar. No mínimo, ele merece uma mordida do cachorro. Tá certo. Ok. Foi errado o que ele fez? Muito errado? Tá bom. Entendemos. Ele continua andando e ele encontra um homem comum, andando também, e ele chuta esse homem. Ele agride esse homem, é um pecador. De novo, é um pecador. É errado o que ele fez? Se ele continuar agredindo essa pessoa, ele merece uma punição? Por quê? É um crime. Ok, tá bom, certo. Esse pecador continua andando e, por acaso, a Maiara inconformada. Alguém apareceu aí. Alguém para ele. Isso é fictício. É tudo ficção, agora vai ficar mais ficção ainda. Porque ele encontra o rei da Inglaterra, rei Charles. E ele tem o mesmo comportamento, Marcelo, ele tem o mesmo comportamento. O que vai acontecer com ele fazendo isso? Qual outro problema, Gabriel? Aí é problema internacional, né? Diplomático, né? Boa. Por que é um problema diplomático? Porque o rei Charles é uma autoridade, né? Ele não representa, não é só uma pessoa, ele representa uma nação, um povo, né? Certo. Então teve diferença da hora que ele chutou o cachorro para a hora que ele chutou o rei. E se a gente pensasse até antes, esse exemplo era até mais intenso, porque era a rainha Elizabeth, uma senhorinha. Aí não, né? É mais simpatia. As pessoas sentiam até mais, assim. Mas é essa questão. Existe uma diferença quando a gente ofende, faz alguma coisa com alguém, dependendo de quem ela é nesse caso. Tá, então o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? A gente está falando que a gente tem ações
todos os dias, que a gente comete contra Deus. E aí, usei o exemplo do rei aqui como uma figura de autoridade maior, assim, mas a gente está falando sobre Deus, né? Eu acho que vocês vão concordar que maior autoridade que essa a gente não tem. Então, aqui não é a questão de chutar, né, de agredir, mas é algo que a gente faz contra Deus. E aí, como é que a gente vai reparar esse dano contra Deus? Porque ali, contra o cachorro foi um crime, contra o homem também tem uma reparação. Contra o rei da Inglaterra já envolvem questões diplomáticas, internacionais. Você está chutando o representante de uma nação. E agora, quando a gente está diante do próprio Deus, a autoridade suprema, arrependimento, pedindo perdão. Puxando o teu exemplo sobre essa questão do rei, né? A ofensa ela sempre carrega a dimensão da dignidade do ofendido. Então, não importa quem é o ofensor, o tamanho da dignidade dele, a questão é a ofensa contra o cachorro, do tamanho da dignidade do cachorro, com todo respeito aos amigos de pet aqui. A ofensa a um ser humano é do tamanho da dignidade de um ser humano. No caso de um rei, a dignidade, ele carrega a dignidade do ser humano, mas ele carrega também a dignidade da posição que ele ocupa. Então, quando nós transferimos isso para Deus, nós estamos falando que a ofensa que eu cometo contra Deus é do tamanho da dignidade dele, que é o quê? Eterna, infinita, e eu não tenho recursos para lidar com isso. Aí é que está o grande problema do pecado. Isso, obrigada, André. É aí que a gente para no momento mais terrível de todos, porque mesmo se arrependendo, mesmo pedindo perdão, Flor, a gente não tem condições de resolver isso pelo tamanho da dignidade com quem a gente está lidando. Então, por mais que seja uma aula pesada, densa, que a gente vai refletir um pouco sobre aquilo que a gente tem vivido e feito, eu não quero esquecer de maneira nenhuma que, apesar desse ser o maior problema do homem, a gente tem a solução. A gente tem aquele que veio, o único que poderia resolver essa questão. Quando Jesus Cristo vem, o próprio Filho de Deus, ele ocupa esse lugar porque ele tem a dignidade que a gente não tem. Então, ele pode ocupar esse lugar, ele pode pagar isso. E, a partir daí, o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão, começa a fazer sentido porque Cristo ocupa esse lugar da nossa condenação, da nossa culpa. Então, todas as vezes que vocês começarem a se sentir um pouco mal pelas coisas, lembrem-se disso, a gente não pode perder isso de vista, tá bom? Então, entendemos um pouco mais, vamos ver um pouquinho do que a Bíblia fala no Antigo Testamento. Eu trouxe só alguns conceitos, nem trouxe no hebraico para não confundir muito, mas quando a Bíblia fala de pecado, aqui a gente está usando a palavra pecado, mas vocês usaram várias outras para completar isso. Então, as palavras que são usadas no Antigo Testamento vão ter esses sentidos, alguns vocês até usaram, né? Errar o alvo, quebrar, romper, rebelar, transgredir, todas com esse sentido de que algo foi rompido, de que algo está sendo cometido, né? Tem um caráter do mal aí. A gente está lidando com o mal. Isso é uma coisa bem importante. Contraria uma norma e, consequentemente, é uma desobediência a Deus. Uma ação e uma omissão. Tá, esse aqui, deixa eu esperar um pouquinho. A gente vai vendo no Antigo Testamento as leis que Deus coloca, Deus vai guiando o seu povo, o povo de Israel, com base em leis. Eles recebem orientações também de como adorar a Deus. Tem as questões de sacrifício, o tabernáculo que eles carregavam. Tudo isso é muito bem orientado. Tudo isso tem parâmetros. A gente encontra todas as instruções, até coisas muito específicas, quando a gente lê a Bíblia. E tudo isso colabora, né, com a lei moral, traz parâmetros para saber o que era certo e o que é errado,
Tudo isso diante de Deus. Aqui, quando falo de tanto uma ação como uma omissão, também o não fazer o que deve ser feito, a gente também precisa considerar esse movimento como pecado. E aí, nessa questão de errar o alvo, normalmente é um conceito que a gente usa muito com as crianças, porque é algo visível, né? A gente pode pegar um alvo, a gente pode tentar acertá-lo, e aí fica compreensível, fica mais lúdico. Mas as palavras aqui, às vezes no hebraico, elas querem dizer muito mais do que isso. E não é só errar o alvo. Quando você erra esse alvo, quando você não faz aquilo que agrada a Deus, que é da vontade dele, você está acertando em outra coisa. E você está fazendo mesmo o pecado. Então, não é só pensar de, ai, errei. Não é só o, ai, errei, vou ali tentar de novo. Você está acertando em outra coisa. Então, acho que isso pode nos ajudar a pensar no... Estamos fazendo alguma coisa, então vamos fazer tudo para a glória de Deus. Trazer essa reflexão para todos os momentos, trazer essa reflexão para isso, do fazer qualquer coisa, quer a gente coma, quer a gente beba, a gente vá trabalhar, a gente converse com alguém, a gente venha para a igreja, tudo, em todos os momentos, que a gente faça tudo de maneira consciente, né? Para não errar esse alvo e não acertar o pecado. E aí no Novo Testamento a gente também tem muitas outras palavras, muitos outros contextos que vêm, e aí vem a palavra hamartia, que é da onde vem a hamartiologia que a gente está falando, que é a palavra usada para pecado, mas aí a gente vai começando a encontrar muitas outras coisas no Novo Testamento que fazem referência a isso. Então, ali conceito de iniquidade, mas, por exemplo, de interpretar falsamente, a hipocrisia, todos esses conceitos vão sendo implementados para a gente também lembrar que não é só uma palavra, não é só pecado, né? Isso é a raiz e a gente consegue, entendendo o peso e tudo mais, além disso, né? Além de só essa palavra. Então, a questão é que sempre existe um padrão contra o qual a gente se desvia. Existe um padrão moral de Deus e a gente está querendo fazer o nosso próprio padrão, querendo fazer diferente disso. É uma rebelião contra Deus, uma transgressão desses padrões divinos. E é uma responsabilidade humana. Não dá para a gente só largar, é o pecado. Tá, é o pecado, mas você está pecando. A gente não pode esquecer disso. E aí, como tudo, a gente precisa se lembrar de como isso aconteceu, então. E pensar na origem do pecado. Eu coloco sempre isso porque eu não estou falando essas coisas da minha cabeça, tá? E se de repente você não concordar com alguma coisa, ou tudo isso está sendo tirado da Bíblia, então a gente pode conversar mais, mas lembrar que vem daí. Porque a gente lida com dúvidas, às vezes, com questões e dificuldade de entender. Então, lembrar disso, né? Então, vou começar, na verdade, por Deus. Dizer que o pecado não vem dele, né? E eu queria que alguém, por favor, lesse esse texto. Não sei se está bom para enxergar, mas é Tiago 1,13. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. Isso. O pecado não vem de Deus, tá? E aqui a gente vai pegar alguns textos para a gente entender o que a Bíblia fala desse começo, de como isso surgiu. Porque a gente já teve contato em como Deus criou as coisas, a gente também já ouviu um pouco sobre o homem, né? A origem do homem, que Deus tinha um plano perfeito, Deus estabeleceu ali o Éden com toda a criação. O Leandro falou muito bem de como tudo isso foi criado, os mínimos detalhes, como o universo funciona num ajuste impressionantemente detalhado e como toda a criação expressa a criatividade do Criador. E aí o pecado entra nisso
como. Então, vamos começar a falar mais sobre isso. Alguém pode ler, por favor? Esse é de Ezequiel 28:15. Era irrepreensível em tudo que fazia desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. A gente precisa falar de Satanás agora, né? O inimigo. E a gente também teve aula sobre satanologia. Então, espero que vocês se lembrem desses conceitos também. Foi ali que foi achado o pecado. Essa é uma dos textos que faz referência a esse começo. Satanás, ele quis ser igual a Deus. Ele era um anjo e ele quis ser igual a Deus. E nesse movimento ele se rebela. E é daí que o pecado surge. Surge ali, a iniquidade foi achada ali, mas não é só isso e não fica só nesse momento. Se estende aos anjos que o seguiram. Então, alguém pode ler, por favor? 2 Pedro 2:4. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Quando Satanás se rebela, ele não vai embora sozinho. Alguns vão com ele também. Então, a gente pode ter a sensação de ter começado algo pequeno, mas é algo que tomou proporções gigantescas. Então, a gente já começa a ver aqui como isso vai se estendendo e até que chega ao homem. Então, alguém pode ler, por favor, também? Romanos 5:12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, e se estendeu a todos, porque todos pecaram. Isso. Então, a gente vê isso, essa origem da iniquidade em Satanás, isso contamina os anjos e isso nos atinge também. E aí a gente vai para o relato da queda, para entender essa chegada aqui. Eu vou pedir que vocês continuem me ajudando, se alguém puder ler esse trechinho, por favor. É de Gênesis 2:15-17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. É isso. A gente vai se lembrando aqui que Deus constrói, faz tudo ali no Éden, coloca o homem ali e veio essa ordem. Aqui a gente começa a lidar com esse parâmetro da lei, né? De ter um referencial onde a gente precisa aqui ter uma obediência, precisa seguir o que foi falado. Então essa é a orientação ali do que não fazer. O cardápio era variado, né? Não tinha outras opções de coisas para comer, não era um impedimento assim muito grande. Mas tem essa característica, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok. Tá. E aí, vamos ler agora o que aconteceu diante dessa ordem que foi colocada, como o homem e a mulher agiram diante disso. E eu vou pedir mais uma vez que vocês me ajudem, por favor. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer dos frutos das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento de comerem do fruto, seus olhos saberão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda,
e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrir. Ok, aqui a gente tem o relato de como isso aconteceu. Deixa eu voltar aqui. Tá. Aqui a gente vê a ação de Satanás, certo? Ele já em rebeldia, já fora do céu, ele comete algo que a gente chama de tentação. Os jovens, a gente já conversou sobre isso num outro estudo. Então, essa intenção maliciosa do diabo de vir e colocar em dúvida o que foi falado e fazer a gente começar a pensar e criar uma possibilidade de alguma coisa diferente daquilo que estava estabelecido. Então, aqui ele vem e questiona a ordem que foi dada por Deus. Era uma ordem clara, direta, e começa a questionar Eva. E Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha aí a argumentação. Olha como o mal já está ali nessas palavras. Porque ele até fala alguma coisa assim, ele usa o... Assim, fugiu a palavra. Ele fala de uma maneira geral para uma ordem que era muito específica. Então, aqui ela fala, não, a gente pode comer, tá tudo aí, né? A gente só não pode comer daquela ali. E ela até complementa a ordem, né? Se vocês pararem para ver, foi essa ordem que Deus deu, exatamente, que a gente acabou de ler. Ele falou para não comer, ela até fala, nem é para tocar. Mas ela sabe que tem uma consequência ali diante disso. E aí vem a dúvida, né, que Satanás coloca. É claro que vocês não morrerão. E ele fala, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Isso é mentira? Porque quando eles comem, o que acontece? De fato, era um fruto que dá o conhecimento do bem e do mal. Então, olha só como ele vai usando as coisas. E ele trouxe um questionamento para Eva. E mais do que isso, ela viu que a árvore era linda e o seu fruto parecia delicioso. E desejou a sabedoria que ele lhe daria. Ela quis ali mais do que saborear o fruto, né? Ela queria mais do que só provar aquilo ali. Acho que é importante a gente lembrar, tomando um pouquinho da aula de satanologia, a obra de Satanás é caracterizada pela falsificação. Ele sempre vai falsificar. E ele é extremamente hábil em não afrontar diretamente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai distorcer a informação, dando algum verniz de credibilidade para depois enfiar a daga. Então, se você parar ali, você olhar a proposta que ele está fazendo para Eva, você tem duas premissas ali. Uma premissa é verdadeira e a outra não é. A premissa verdadeira é que sim, é uma proibição feita por Deus. Essa é uma premissa verdadeira. A segunda premissa é que essa proibição não é boa. Essa é a premissa falsa. É ali que ele inocula o veneno dele. Qual é a conclusão? A ordem de Deus não é boa. Então, ele leva uma conclusão partindo de uma premissa verdadeira, somando essa premissa verdadeira uma premissa falsa, distorcendo toda a questão. É assim que ele age com a gente o tempo todo. Ele racionaliza o erro. Né? Isso é a falsificação. Só para a gente entender ali qual é a pegada dele. Obrigada, André.
ele traz também uma proposta ali para ela eu falo para ela porque é quem a gente está lendo, mas é para os dois, né? De autonomia, de autossuficiência, de ter essa sabedoria, esse conhecimento, sem precisar de Deus, sabe? Porque Deus estava ali disponível, Deus conversava com eles o tempo todo. Ela não tinha uma falta disso, Deus estava ali para suprir todas as necessidades. Mas é criado ali um desejo de não precisar confiar em Deus, de não precisar se submeter a Ele. E a gente começa a lidar com isso a partir daí, né? O nosso desejo de autonomia, de autossuficiência. Deus é o único assim. É o único ser que não precisou aprender nada de ninguém. Ele é o conhecimento, ele tem o conhecimento, ele gera esse conhecimento. A gente não tem condições de fazer as coisas sozinho, de tirar do nada. Ele criou tudo do nada. Então, no fundo, é essa vontade do ser igual a Deus, de ver esse ser poderoso e querer essa mesma característica, né, dele. E eu lembro bastante de estudar um livro com uma amiga que falava dos atributos incomunicáveis de Deus. Então, até para a gente se lembrar das aulas sobre Deus, atributos comunicáveis são características que a gente tem semelhante a Deus. Vocês conseguem lembrar de alguma? Alguma coisa que Deus é ou tem, faz, que a gente consegue replicar? Amor. Intelectualidade. Existem coisas que a gente, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, a gente replica, mas tem algumas características que a gente não dá conta. Por exemplo, ele é todo poderoso, a gente não é. Ele é onisciente, tem toda a ciência, todo o conhecimento, a gente não tem. Então, essas coisas são coisas que nos separam, né, de quem Deus é, de quem a gente é. Coloca a gente no nosso lugar. E eu lembro sempre da gente, toda vez que a gente lia um capítulo, eu e ela, a gente falava, a gente não é nada. Quem somos nós na fila do pão, sabe? Aquela expressão, quem é você diante de Deus? E são reflexões como essa, assim como a gente lê e entender sobre o pecado, de que fazem a gente refletir do quanto a gente tem atitudes muito parecidas com o que Adão e Eva tiveram. Porque a gente tem uma tendência, né, de culpar eles. É por culpa de vocês que a gente está na situação que a gente está, que a gente lida com o pecado hoje. Mas quando é você que é tentado, quando essa proposta aqui, toda disfarçadinha, que todo argumento bem construído é proposto para você, você não tem a mesma reação ali? Você também não deseja a sabedoria que você pode ter? Você não deseja o poder que te é oferecido? Todos nós, a gente vai ver mais ainda sobre isso ainda, de que todos nós, a partir daí, somos pecadores. Todos nós. Então, cada um aqui lida com isso. Não tem como alguém dizer que não. Claro que as dificuldades vão se mostrando de forma diferente. Cada um aqui tem uma história, tem um contexto e pode ter lutas diferentes umas das outras. Mas a base é a mesma. É uma rebeldia contra Deus, contra o Criador. Ok. Então, tudo isso acontece e a partir daí os olhos deles são abertos. Eles morreram ali naquele momento? Não. Ali a gente começa a entender, e eles também entenderam, que essa questão de se eles comessem, eles morreriam, e além de algo momentâneo ali, algo naquele exato momento. E essa morte ia além do perder a vida, né? Da nossa relação com Deus. Porque a gente
continuando a ler esse texto, a gente vê que eles foram tirados do jardim, do lugar onde Deus tinha planejado, onde tinha estabelecido todos os seus parâmetros. Eles vão para fora disso. Então, essa morte também tem a ver com o nosso distanciamento de Deus. Lembra? Eles estavam ali com Deus o tempo todo à disposição deles e eles escolhem não ter isso. E a gente começa a lidar com isso. A queda, esse momento chamado de queda, esse momento em que Adão e Eva pecam, ela determina uma culpa que se estende por todos nós, porque é a partir deles que a humanidade surge, certo? E é um rompimento da comunhão entre Deus e homem, a deturpação perfeita do imago Dei. Eu não sei se vocês lembram desse termo das outras aulas, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, é aí que a nossa imagem começa a ser manchada. É a partir daí que, por mais que Deus seja visto em nós, não é uma imagem perfeita e pura, ela é manchada pelo pecado. E Adão e Eva estavam ali como os primeiros seres humanos, eles representam tudo isso. E a partir daí, esse pecado caminha junto com todo mundo. Nós vamos aprofundar esses conceitos que surgem a partir daí, tá? A gente tem mais uma aula sobre pecado, então guardem suas questões também, porque a partir daí a gente vai trabalhar alguns termos mais complexos também. Mas aí a gente começa a lembrar de textos, né, que falam sobre isso. Alguém pode ler, por favor, de 1 Coríntios 15, 22? Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Alguém pode também ler o de Romanos 5, 12, por favor? Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, a partir daquele pequeno momento, a mordida no fruto, é a partir daí que a gente lida com todas essas questões e palavras que a gente falou, né? Dessa distância, esse rompimento de Deus. E é uma ruptura tão grande que, mesmo quando a gente começa a entender, lembra que eu falei que existe aquela mensagem boa, a gente precisa se lembrar que Cristo vem para resolver esse rompimento que aconteceu. Mesmo quando a gente entende essa mensagem e Cristo passa a ser o nosso Salvador, a gente ainda precisa lidar com o pecado. A gente ainda vive numa realidade caída e a gente convive com esse pecado até o fim da nossa vida. E aqui seja a nossa morte ou a volta de Cristo, a gente ainda lida com essa realidade. Então, mesmo diante da graça redentora de Deus, a gente ainda precisa lidar com isso. Mesmo recebendo perdão, a gente lida com os efeitos do pecado e é expresso na nossa natureza, porque a nossa natureza ela é corrompida. Eu vou parar com o conteúdo por aqui, porque a gente vai entrar em coisas mais densas, a gente já começa tudo na próxima aula. Eu espero que vocês não desanimem, mesmo sendo algo mais denso. Mas eu queria que ficasse um pouco a reflexão, até durante a semana, da gente começar a pensar nesses movimentos que a gente faz diante de Deus. Movimentos de rebeldia, movimentos em que a gente quer buscar fazer as coisas pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, fazer as coisas do jeito que a gente quer e se esquece de Deus, né? A gente está aqui com uma oportunidade hoje de estarmos com a igreja reunida, a gente vai ter um momento de culto, de adorar, de louvar a Deus, a gente vai ser ensinado pela palavra, a gente vai cantar louvores, a gente vai adorar Ele, mas isso não exclui o fato de que a gente peca. Mas também não exclui o fato de que Cristo veio para nos resgatar disso também. Então,
que a gente consiga pensar mais sobre isso, porque a vinda de Cristo só faz sentido, Ele só é o Salvador, porque a gente tem um problema muito grande do qual a gente não sai sozinho. Então a gente precisa lidar com esse problema terrível, com a culpa, com a dor, com as consequências dos pecados, para que a gente enxergue realmente a glória da vinda de Cristo e viver a alegria da salvação.